Muito bom dia para você que está aí do outro lado, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Matos Andrade, estou aqui hoje na programação de Michel Aguiar. Michel Aguiar já está aqui do nosso lado, hoje ele vem como entrevistado. Michel Aguiar, nós vamos conversar um pouco aqui sobre Michel Aguiar, quem é Michel Aguiar, como é que anda Michel Aguiar e lógico, ele está aqui do nosso lado. Bom dia! Bom dia, Matos. Como é que estamos aí nessa manhã de domingo, já no começo logo do ano, né? Muito bem. Já estamos aqui na programação, trazendo uma programação que é você que faz, lógico, mas hoje você vem aqui como entrevistado, né? Nós iremos conversar aqui um pouco de quem é Michel Aguiar, o que é que Michel Aguiar faz, né? Como é que anda a vida ministerial do grande Michel Aguiar, né? O que ele faz diariamente, enfim. E a nossa programação já está no ar. Michel, como é que está a expectativa aí para conversar com a gente? A expectativa está grande porque, para mim, e acredito também para os ouvintes, foi um fato inédito, né? Todo mundo perguntava quem é que vai ser o entrevistado, olhava ali nas redes sociais e ninguém se manifestava. Isso porque o entrevistado de hoje é diferente, é inusitado. Agora, eu vim ficar no banco, né? Muito bem, é isso aí. Olha que Michel Aguiar tem aqui umas idealizações que às vezes deixa até a gente besta, né? E já se viu aí o apresentador do programa sendo entrevistado hoje. E para você que não me conhece, eu estou aqui, faço parte também da Rádio Web Voz, trabalhamos aqui pelos bastidores, né? Já começando a mandar um abraço aqui para o irmão Alfredo, que é meu pai, que também está na sintonia da rádio. Para você que está do outro lado aí ouvindo, seja bem-vindo à paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você nessa manhã e nós vamos conversar aqui. Michel, vamos se preparar aqui, nós já temos aqui já um bloco de perguntas que eu acredito que eu sei que você não é homem de tremer por perguntas, né? Não. Mas eu quero ouvir muito de você, quero saber também de você. E as pessoas ali que estão ali do outro lado, os nossos irmãos que estão do outro lado do rádio, estão acompanhando a Web Voice, também quer conhecer Michel. Ora, mas quem é Michel? Michel traz aí, né, Michel? Traz aí todos os dias, aliás, todos os domingos, uma pessoa diferente, um cantor, enfim. E quem é o Michel? Aproveitando, eu vou pedir só para você soltar aí o telefone da rádio, bem nesse número 4, né? Que está aí na tela, que é para as pessoas terem a oportunidade de mandar o seu alô para a gente aqui, né? Você mandar aí a sua pergunta, certo? Pelo nosso WhatsApp, né, Michel? Pelo WhatsApp da rádio. Aí, Michel, você... então quer dizer que você está querendo aí já que os nossos ouvintes tragam aí também as mensagens, né? Para participar. Lógico, muito bem. Sim, né? Pode trazer, pode mandar aí, você que está no aplicativo, apertar o botão aí da rádio, que nesse momento eu estou me submetendo a vocês, viu? Qualquer dúvida que vocês tiverem, a minha pessoa, a algum conhecimento bíblico, espiritual, pode mandar que a gente vai ouvir aqui e vai procurar responder. Muito bem, Michel. Michel, já iniciando aqui a nossa pergunta, eu vou fazer a pergunta, né? Só que você não responde agora não, tá bom? Vou trazer aqui a pergunta para você, você já fica aí com ela gravadinha aí e a gente vai trazer um versículo bíblico. Ligeiro, rápido, correndo. Como é que se iniciou? Olha aí, olha, já trouxe até a hora, você viu aí? Na Rádio Voz Web, nós trazemos aí a hora certa e também trazemos ele, Michel Aguiar. Michel, como foi que surgiu o programa Encontro? Encontro? O Encontro Marcado. Marcado, muito bem. O programa Encontro Marcado. Você tá ligadinho aí, não tá? Tô ligado. Como foi que surgiu? Mas segura aí, não traz agora não, viu? Não traz agora não, que nós vamos iniciar aqui a nossa programação já trazendo aqui um versículo bíblico e uma reflexão para você que está aí do outro lado, tá bom? Muito bem, nosso reflexão, nosso capítulo, nosso livro de hoje é o livro de Apocalipse. O capítulo é o capítulo 3, versículo 11.
que se encontra no livro de Apocalipse, parte B, que diz assim, ó: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ei, você que está aí do outro lado, nós sabemos que desde o início da nossa geração e de outra geração que se fala na vinda de Cristo, onde ele vem arrebatar o seu povo, levar o seu povo para moradas celestiais. E eis que venho sem demora. Quando nós menos esperar, muitos estarão no céu, outros estarão se lamentando. E aí, como é que está você? Será que você está preparado aí para que ninguém tome a tua coroa? Como é que está aí a tua vida? Como é que está aí o teu ministério? Como é que está aí as tuas forças? Eis que venho sem demora. Guarda. A Bíblia diz, guarda o que tens. Talvez você tenha aí carro, moto, bens, mas Deus não quer isso de você. Quando partimos dessa vida para outra, não levamos nada. Mas tem uma coisa principal que nós devemos guardar, que é a nossa coroa celestial. Que só quem dá ela ao homem é Cristo, é Deus. Então guarde esse versículo, esse capítulo, esse livro que está no livro de Apocalipse, o livro das revelações. Guarda a tua coroa, não deixe que ninguém o tome. Eis que venho sem demora, é o que Cristo diz a todos e à sua igreja. Muito bem, já estamos aqui de volta, trouxemos aí um versículo bíblico, já trouxemos também a fala dele, ele que apresenta aí esse grande programa aos domingos, E, lógico, hoje eu estou aqui no âncora do programa dele. O programa é dele, é seu, mas hoje ele é o entrevistado. Michel, a nossa pergunta continua. Como foi que surgiu a idealização, a criação do programa que leva aos ouvintes todos os domingos, a alegria do rádio, a alegria na internet, a alegria dos nossos irmãos? Conta pra gente. Matos, é o seguinte, a história do programa é uma história assim muito comprida, mas eu vou resumir algumas partes aqui do programa para as pessoas entenderem. Eu peço desculpas se eu errar aí não falando o nome de alguns, mas é porque, como mesmo você falou, o programa não é só meu, é nosso, Para você ter uma ideia inicial, quando começou a ideia do programa, não era nem para mim ser o apresentador, Eu fui ser o apresentador por uma questão de votação, eu queria que fosse outra pessoa. Mas aí foi votado que seria eu, a maioria ganha, então aqui estou. Mas assim, eu estava em um dos meus projetos, porque apesar de estar na mídia, eu não gosto de divulgar algumas coisas. Alguns dos trabalhos eu não gosto, tem coisas que eu faço que eu não divulgo. Então eu estava com um projeto na Praça Nova, onde a gente tinha aula de violão e dança gratuita para as pessoas. A Praça Nova é aquela praça próxima à praça de eventos ali, onde fica o parque, que eu esqueci o nome. A Praça Nelson Carneiro. Isso, a Praça Nelson Carneiro. Então a gente estava com esse projeto que, diga de passagem, eu iniciei sozinho, eu comecei ele sozinho, pedindo a ajuda de amigos e colegas. No começo, as pessoas não estavam botando fé,
até pessoas do próprio ministério não achavam que aquilo ali ia ser uma prioridade. Mas o que eu falava para eles é que o seguinte, eu entendo a sua posição, mas eu quero dizer para você o seguinte, que o papel do pastor, o papel da igreja, não é só pregar a palavra de Deus, não é só dizer o que a Bíblia diz, mas estar ali junto com a comunidade, ajudando na parte espiritual, material e conduzindo, ensinando as pessoas novas coisas, novos projetos. Então, ali, a gente estava buscando apoio e a gente não tinha esse apoio. E eu cheguei para as 2 pessoas que estavam do meu lado, né, e falei para eles, olha, a gente vai ter um podcast. E eles falaram, Michel, mas aquilo ali dá muito trabalho, um podcast. Ah, então quer dizer que você falou ali para as pessoas que você fazia esse trabalho, que você estava idealizando um podcast. E a gente, detalhe, eu dava aula de violão, mas nem um violão eu tinha. Era emprestado. Interessante, viu? Então, dali foi onde surgiu a ideia inicial. E dando assim um salto, procurando apoio de outras pessoas, outras igrejas também apoiaram a gente como apoiam até hoje. Eu procurei um amigo, que eu tenho que mandar um abraço para ele, né, que é o colega Chaguinha, da Hard CDs, que foi ele que fez a vinheta de abertura aqui do programa que o pessoal do YouTube estão vendo. Né? Ah, muito bom, muito bom. A ideia é que eu gravaria o programa e ele ia me ajudar na parte das edições, porque ele tem uma estrutura bem maior do que eu. Mas aí olha só o que aconteceu. Perto do programa já estrear, a gente estava conversando, ele falava que não tinha tempo. Então ali eu poderia não contar com ele para editar todo domingo. Então ali foi onde eu sentei, eu comecei a orar e eu falei, Senhor, e agora? Já estou com quase tudo encaminhado e como é que vai? No caso, essas edições aí, Michel, era para pôr nas redes sociais. Isso, para pôr nas redes sociais. Para que as pessoas que não sabem mexer muito com web rádio possam também, além de ver a gente, possam receber a mensagem, conhecer outras pessoas. Foi aí que quando a minha oração foi ouvida, por incrível que pareça, a minha oração foi ouvida, e eu estive visitando os meus colegas do Diário de Piripiri. Sim, amigos nossos. Aonde eu falei a ideia, né? Aonde eu falei, olha, eu estava precisando disso e isso. E um deles pegou e falou que eu tô dentro, eu te apoio. E será ali, quem é esse? Esse mesmo, o nosso colega aqui que edita os nossos vídeos, né? O nosso Sombra aqui, que ele não gosta muito de aparecer. Posso mandar um abraço pra ele? Pode. Olá, Josafá, um abraço pra você. Eu sei que você tá aqui nos bastidores, já tô te vendo, tá bom? É um prazer imenso, é um grande amigo. Me criei junto com ele também aqui, né, no bairro Anajaso. E fico feliz, Michel, dele ter aí apoiado aí a sua iniciativa, né? Que é uma iniciativa que leva a palavra de Deus a muitos que não têm o alcance dela, né? Pois é, Márcio, então só aproveitando, eu falar o seguinte, ele, Josafá, apoiou, o professor Valdo também, que faz parte da equipe do Diário de Piripiri, apoiaram. Quando eu vi o Valdo dizendo que também apoiava a ideia, que não tinha problema nenhum, né? Levando em conta que eu era fã dele do rádio, da época ainda de Imperial, de Piripiri também. Itamaraty, na frente deles não, mas quando eu cheguei em casa, eu chorei, eu falei, eu não acredito. Eu consegui, e consegui através de pessoas grandes. Verdade. Pessoas que eu sou fã, né? Pessoas que eu sou fã, e aí foi onde se projetou sim, aí a gente conseguiu o programa Encontro. Mas vale ressaltar o seguinte, que esse nome Encontro, para quem não sabe, é o nome de um evento, né? O Encontro Marcado é o nome de um evento que a gente vamos ter pela primeira vez aqui em Piripiri no meio do ano. Ah, então quer dizer que vai ter aí já um evento que com o mesmo nome do programa, né? Que é o Encontro, né? Que foi onde surgiu exatamente a questão aí do nome do programa. Aí eu te pergunto, eu vou participar também? Vai. Você vai me convidar? Está mais do que convidado, né? Já estou dentro, viu? Eu convido a todos que queiram participar desse encontro marcado, que vão sair todos glorificados. Eu participei de um encontro marcado e, por incrível que pareça, Matos,
para você ter uma ideia, todas as minhas respostas foram ouvidas, né? Depois que eu participei desse encontro marcado, que no caso meu não foi aqui em Piripiri, né? Eu participei em Parnaíba, eu participei também acho que no Ceará, acho que foi no Ceará também participei desse tipo de evento, onde, interessante que foi lançado para mim uma profecia. Sim. Onde falaram que eu ia voltar para o Piauí, né? Eu ia evangelizar, né? Eu ia salvar muitas pessoas e ia chegar até, por exemplo, até o pastorado. Só que eu cheguei e falei para a pessoa, rapaz, eu convidar a pessoa para a igreja, eu dirigir a igreja, colega, eu acho que eu vou desviar todo mundo. Por falar em pastorado, eu também tenho aqui algumas perguntas a respeito, né? Mas vamos concluir logo essa primeira fase, que nós iremos trazer aí também como é que está a vida ministerial do Michel. Mas segura aí, termina logo aí a primeira fase, né? Já encerrou? Encerrei. Já encerrou? Ah, muito bem. Então esse é o Michel Aguiar, né? Para muitos que conhecem já ele aqui, já tá com quanto tempo aqui, Michel, na Rádio Web Voice? Você tem assim já noção de quanto tempo já você está trazendo aí o programa Encontro para outras vidas através do rádio? Você já tem a noção de quanto tempo você já está aqui? Não tenho, para te falar a verdade, eu não tenho essa noção. Eu Olha, sei que o programa era para durar apenas 3 meses. Sim. Né? E depois a gente ia encerrar para fazer outras atividades. E aí, eu acho que a gente está no 6º mês de programa. Muito bem, muito bem. Mas se você não sabe direitinho, eu tenho certeza que aqui o nosso diretor, ele sabe, porque ele guarda tudo documentadinho. Sim. E nós vamos trazer, viu? Pode cortar. Inclusive, Michel, nós já vamos começar a preparar, aí já o 2º ano, né? A 2ª festa da Rádio Web Voice. Eu tenho certeza que você já está aí já articulando também com o irmão Alfredo, mas logo nós vamos trazer aí a nossa 2ª festa. A primeira festa teve aí o Ismael Rocha. Um abraço, Ismael, que está lá em São Paulo, que é o nosso cantor, né, Ismael Rocha, que esteve aqui com a gente. Michel, continuando aqui a nossa conversa, como é que anda aí os trabalhos do Michel na igreja? Como é que está aí o Michel Aguiar ministerialmente? Qual é o trabalho atual que você faz, né? Apesar que você é o único que faz aí o trabalho MA. O que é o trabalho MA? Explica pra gente. Matos, é o seguinte, os trabalhos estão de vento em polpa, né? Diga de passagem que como eu falei para vocês, certas coisas eu não divulgo, certo? Por que eu não divulgo? Eu já fui até chamado um pouquinho a atenção por várias pessoas que o seguinte, o que menos eu divulgo aqui no programa é o trabalho da minha igreja. Você não vê eu falando da minha igreja aqui em algumas outras ações. Você vê eu falando das outras igrejas, das outras pessoas. Mas tem um porquê? Tem um porquê e a Bíblia se justifica esse porquê. Se você prestar atenção, o nosso alfabeto, né, a questão do nosso alfabeto, a gente tem os verbos de conjugação. Em português, que é eu, tu, nós. Vós também. Mas na Bíblia, não é eu singular que vem primeiro. Que no caso vem do grego. No grego, sim, primeiro é nós, tu, eu. Eu sou por último. Então, o que vem para o meu entendimento? É que primeiro é a outra pessoa. Primeiro é o reino de Deus, é ajudar as outras pessoas, depois eu. Eu me coloco sempre em último. Como servo. Né? Como servo. E só ressaltando a questão do seguinte, toda a Bíblia, toda a nossa trajetória, ela é pautada em relacionamento. Né? Para quem não sabe os 10 mandamentos de cor, e também não precisa nem citar, se você prestar atenção, os 4 primeiros mandamentos é falando de você e Deus. Sim. E os 6, para inteirar os 10, é o seu relacionamento com as outras pessoas. Então, se o seu relacionamento com os outros está ruim, então a sua vida com Deus está ruim também. Ah, Michel, então, mas
E por que tu não divulga os trabalhos da tua igreja? Porque eu não quero também que as pessoas me conheçam e me endeusem como, eu posso, porque não posso. O Michel pode e eu não posso. A minha oração não é ouvida, a dele é ouvido. Eu posso fazer alguma coisa, mas o Michel pode mais. Não, nós podemos fazer juntos. É uma conjunção, na verdade, né? Uma conjunção onde você e ali várias pessoas podem também fazer as coisas junto, podem ali clamar a Deus junto. Não existe mais aquela hierarquia de você chegar, eu vou pedir para fulano. Porque ainda hoje, Michel, ainda existe o crente 6 horas. Você conhece o crente 6 horas? Não. Vocês oram por mim. Porque eu acho que quando ele diz, vocês oram por mim, eu acho que ele está acreditando que ele não pode ter uma relação íntima com Deus também. Você concorda? Eu concordo e, tipo, aquela coisa, eu bato muito nessa tecla. Né? Sim. Eu oro para as pessoas, mas em algumas casas, a oração é feita pela própria família, né? A maioria das pessoas que receberam milagres, que receberam as suas bênçãos, não foi eu que fiz a oração. Foi elas próprias, só estive presente. Para quê? Para que a gente possa ficar todo mundo junto. Fazer tudo ali numa forma de união. Para quem desconhece, a própria Bíblia fala lá em Timóteo, depois eu posso mostrar para cada um de vocês as passagens, só estou encurtando aqui porque o nosso horário, né? O apóstolo, se não me engano, o apóstolo Paulo aqui fala que quando a gente faz as coisas juntos, quando a gente ora junto, é tudo mais forte. E quando é separado, é mais fraco, é mais difícil. Então a gente tem com a questão da união entre pessoas. E Michel, explica pra gente o trabalho MA. É um trabalho que você faz. Hoje, atualmente, você está em qual ministério? Hoje, atualmente, até que se prove o contrário, até que Deus nos leve embora, né? Eu estou no Ministério de Madureira, Campo de Barras. E o trabalho MA é um trabalho criado pelo Michel ou é um trabalho que a igreja também já vem trazendo aí desde o início da sua fundação aqui na cidade? Não, o trabalho MA, né, a visão MA não é uma visão da igreja, não é um trabalho feito, né, pelo ministério. O ministério faz aquele trabalho tradicional que a gente já conhece, que da igreja tradicional, os 3 hinos, as evangelizações, o culto de doutrina e por aí vai, que a gente já está acostumado. Agora, já essa questão MA foi onde eu aprendi no meu deserto, eu aprendi nas minhas viagens, né? Eu aprendi essa visão, né, outras, mas principalmente essa visão, e eu vendo o resultado, vendo o impacto dela na cidade, as pessoas sendo transformadas, as igrejas sendo cheias do Espírito Santo, pessoas recebendo milagres, sendo satisfeitas. Eu tinha visitado uma igreja que pela primeira vez eu tinha visto um culto de 1.500 pessoas, onde essas 1.500 pessoas eram jovens, e quando terminava o culto, esses jovens estavam pedindo para ficar na igreja. Foi aqui na cidade ou foi em outro local? Não, foi em outro lugar. Então, eu vendo aquela coisa lá e vendo a realidade nossa aqui de Piripiri, quando eu cheguei, eu falei, não, eu quero isso. Foi onde eu comuniquei o ministério. Quando eu fui entrar aqui para o Ministério de Madureira, eu falei para eles a questão do seguinte: olha, eu ajudo vocês no que precisar. No que precisar pode contar comigo. Mas eu queria lhe falar bem que uma coisa. Eu tenho uma convicção minha, uma interpretação minha, de uma visão que Deus me deu para poder vir para cá. Porque, para quem não sabe, eu morava no Ceará, como qualquer outra pessoa, eu fui embora do Piauí, e eu estava lá muito bem, obrigado, com chances até de crescimento. Lá no estado do Ceará. Então, eu sempre dizia assim, eu estou muito bem satisfeito aqui, apesar das dificuldades. E
Depois que eu vim para cá, eu ainda pretendia voltar. Mas Deus falou comigo e me mostrou em visão tudo que ia acontecer. Mas uma coisa ele afirmou, olha, você vai voltar para o Piauí. Agora você volta para lá e vai fazer uma transformação lá. E eu dizia sempre, Senhor, eu não quero ir para o Piauí, não. Eu estou muito bem aqui, obrigado, eu tenho emprego, eu tenho tudo. Eu constituí família aqui, então, para quê? Quero não. Voltar lá para o Piauí, né? Mas por uma insistência, por uma convicção de Deus que eu preciso fazer algo, eu vim. Então eu expliquei para ele, olha, Deus quer que eu faça isso e isso, tá? Então, eu entro no ministério, apoio vocês no que precisar, mas também eu quero que vocês me apoiem, né, na construção dessa obra. Eu não quero dinheiro, eu não quero fama, eu quero ver essa obra construída. Dessa maneira, da maneira que eu vi. Eu quero chegar a ter aqui em Piripiri mais de 1.500 jovens na igreja engajado e famílias sendo restauradas. Da mesma forma que Deus me mostrou em visão. Muito bem, esse é o Michel Aguiar, né, que é o âncora desse programa todos os domingos, né? A gente vai trazer aqui, Michel, só um trechinho aqui desse fundo musical que é a sua cara. Você que ouve, você que escuta, você que está aí do outro lado, esse fundo musical aqui parece muito com Michel. É Michel Aguiar, que está aqui hoje na condição de entrevistado, né? E que inclusive ele traz pra gente aí um pouco, né, da sua vida ministerial, dos seus trabalhos na igreja, né, e todo um pouco da vida do Michel. Hoje ele deu a honra aqui para nós, para estarmos aqui como âncora deste programa, né, e estamos aqui com o maior prazer de entrevistar ele, né. Nós vamos trazer já aqui um lindo louvor que estamos procurando aqui. Você que está aí do outro lado, né, já entra em contato conosco, né, pelos nossos canais. Muito bem, manda teu áudio, tua mensagem de texto. Essa é a nossa programação, né, que hoje estamos trazendo aqui o Michel. Eu tô aqui meio perdido aqui, porque o Michel tem aqui a sua pasta própria do seu programa, né? Michel, me ajuda aqui a procurar aqui um louvor. Michel, escolhe aí. Vamos trazer aqui, como hoje você está aqui sendo recepcionado por mim, que hoje eu estou na condição de âncora aqui do seu programa, mas eu queria que você escolhesse aí um louvor para a gente colocar, seja de um amigo ou de algum dos cantores nacionais que você gosta, enfim. Escolhe aí pra gente e eu quero que você diga no ar qual é o louvor que você quer ouvir. Ah, isso é fato, isso é fato. Não preciso nem perguntar à produção o que é. Você pode entrar bem no YouTube, João Sabino, cantor. Oh, meu irmão João Sabino. E colocar um louvor deste homem. Vamos lá. Michel, qual é o louvor que você quer ouvir aqui hoje? Qual é o louvor? João Sabino, né? João Sabino, que não perde uma programação do Michel, né? Não perde uma programação da Rádio Web Voice. E hoje o Michel está aqui, né, sendo entrevistado por mim e está escolhendo também aqui um louvor para a gente trazer a próxima pergunta, que já é a pergunta aqui do encerramento da nossa entrevista, mas essa pergunta, ela é bombástica. Eu tenho certeza, viu? Segura o coração aí, você que está aí do outro lado, segura o coração que já tem Michel Aguiar trazendo aí a resposta, trazendo aí as interrogações que nós vamos deixar e ele vai trazer as exclamações com a afirmação, porque esse é o Michel Aguiar, esse que leva, que tem aí a intuição de levar o amor de Deus a muitas almas. Muito bem, esse é o irmão João Sabino, que inclusive, viu, Michel, já trouxemos aqui essa música, esse hino, esse louvor do irmão João Sabino, agora eu sei o porquê que você escolheu ele, viu? Eu sei o porquê que você escolheu, porque você mesmo já contou aí na sua história, né, na sua versão aqui como entrevistado, que Deus lhe trouxe de outro estado, lhe levou até outro estado e falando para você que você voltaria ao Piauí para fazer a obra, né? Então, essa música, esse louvor tem tudo a ver, né? Então, você pegou a rodoviária de Ceará, pegou a rodoviária de Piripiri para ir ao Ceará e hoje você está de volta, inclusive fazendo a obra aqui também pelo rádio e aqui pela Rádio Web Voice. E nós já vamos iniciar aqui a pergunta, Michel, a última para nós encerrar, já estamos com um tempinho quase esgotado,
né? Tudo que é bom dura pouco, uma conversa boa, trazendo aí um pouco do Michel. E passou rápido, você viu que passou voando aí a nossa hora de hoje, não é isso? E Verdade. nós, eu já quero que você prepare aí o seu microfone, né? O seu microfone para a gente já conversarmos aqui e você trazer aí a explicação dessa pergunta que nós iremos fazer. Michel, tá me ouvindo direitinho? Como é que tá o retorno aí? Tá ótimo, tô ouvindo, eu tô praticamente aqui do seu lado. Muito né? bem, muito bem. Então, Michel, como é que se iniciou aí a carreira, né, o chamado do Michel Aguiar pastor? Né, como é que está? Isso levantou alguma ciumeira? Eu sei que você já falou aí do seu trabalho, é o único que faz aí o trabalho MA, mas nós sabemos também que no meio, né, no meio do povo de Deus, tem aí, quando um se levanta, tem sempre ali um que tem ali um certo ciúme, enfim. Mas como é que você enfrenta tudo isso? Ou não existe ciumeira? Como é que está aí o chamado do Michel Aguiar como pastor? Matos, é o seguinte, sobre essa questão aí que você falou sobre ciumeira, não vou mentir para você não, é uma coisa que eu gosto, sabe? Quando eu recebo eu gosto da crítica mais do que o elogio. Principalmente quando ela é construtiva, não é isso? Não, na verdade, eu tenho que me interromper, porque assim, não existe crítica construtiva. Não, né? A crítica construtiva é coisa feita por, de certa maneira, pessoas de pouco conhecimento com a desculpa esfarrapada para falar mal de você. Porque quem quer o seu bem não lhe critica, lhe ajuda. Concordo. E eu posso pedir ajuda a vários professores de gramática, eu conheço só o professor Hermínio, né, que é um dos mais competentes aqui, para me dizer qual a diferença, assim, em questão de tom, o verbo da crítica construtiva para destrutiva. A frase é a mesma, a pancada é a mesma. Não tem uma diferença gramatical, uma diferença verbal. Né? Mas a questão que eu digo é porque é o seguinte, eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas ninguém critica o que é ruim. Inclusive, Michel, eu cresci ouvindo meu pai falar, né, que nunca se joga pedra numa árvore que não dá bons frutos. A gente só critica aquilo que é bom. Não se chuta cachorro. Né? Não, como a produção falou, não se chuta cachorro morto, né? Vale ressaltar, falando de cachorro aqui, o seguinte, eu não vejo as pessoas, desculpa alguém aí, mas eu não vejo o pessoal criticar as pessoas que abandonam cachorro. Eu vejo falar que cachorro tá na rua, isso, né? Pô, gente, pra você ver, a gente não critica atitude ruim, a gente critica atitude boa. Boas. Então, se estão me criticando, é porque eu acho que eu tô no caminho certo. Inclusive, acredito também que você tem bons resultados, né? Tudo seu é anotadinho, explicativo, e dentro de todo esse contexto da sua caminhada, traz aí os resultados pra gente. Hoje, já nessa caminhada pastoral, o que o Michel tem trago de resultado para o seu ministério? O que eu tenho trago de resultado para o ministério é uma questão do seguinte, o ministério está mais popular, a igreja está mais próximo das pessoas, como o próprio as regras do MA dizem, porque a gente deixou de ser aquela igreja de 4 paredes para ser aquela igreja mais próxima lá na casa das pessoas. O pastor vai aonde as ovelhas estão, não é as ovelhas que vão para cá, para o pastor. Então, o que a gente tem aqui assim, de concreto feito por Piripiri com apoio de várias outras pessoas? Já tivemos projeto de violão, de aula de violão, de aula de dança, já tivemos projeto de curso de marketing, de curso de empreendedorismo, né? Já tivemos pessoas aqui que tiveram empregos por influência nossa. Já tivemos pessoas que tiveram a família restaurada por influência nossa. E vale ressaltar que nenhuma delas eu cheguei para elas e falei, você tem que frequentar a minha igreja. Não. Se hoje elas estão na igreja, são por escolha própria. Justamente, a questão é assim, se a pessoa quiser vir para a minha igreja,
não é porque eu dei algo, é porque ela sentiu aquela vontade. Porque hoje a gente vê muito, não por culpa dos pastores, o próprio sistema do mundo em si, as pessoas vão para a igreja por interesse próprio. Eu vou para a igreja porque eu ganhei algo, não porque eu tenho vontade ali da salvação. Muito bem, Michel. Michel, e com tudo isso, é uma experiência nova, né? Mas é uma experiência que você também pisa em espinhos, pisa em cacos de vidros. Como é que você tem enfrentado aí tudo isso, né? Você tem usado a Bíblia como base? Matos, é o seguinte, eu vou explicar uma coisa aqui para os ouvintes e os web telespectadores, vou usar também esse nome. Eu sei falar esse nome não, é esse negócio aí. Web espectador, né? Web espectador, tá você certo. que está aí do outro Então, lado. tipo assim, olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tem aquelas pessoas que Deus dá o que ela pede, né? Mas tem aquelas pessoas que Deus chama. E quem conhece a minha história sabe que eu não fui das melhores pessoas, né? Não fui das melhores pessoas. Aprontei que foi um bocado, né? Quem nunca, né, Michel? Quem nunca, né? Diga. Até, a produção falou que até hoje a gente faz algumas coisas, mas faz coisa bem moderado, né? Então, tipo aquela coisa, eu recebi um chamado de Deus, né? A gente tinha feito ali, eu e Deus tinha feito a questão ali de um acordo, porque em um determinado momento da minha vida, eu queria algo. Eu ainda era da Igreja Católica, né? Sim. Eu ainda era coroinha junto com um colega nosso, então Denilson. quer dizer que você participou ali de todos os trabalhos ali do catolicismo. Sim, participei de todos os trabalhos do catolicismo. Olha que interessante, eu não sabia. E ainda católico, né? Ainda católico, eu não estou lembrado que é a palavra correta, mas eu estava no meu quarto orando a Deus e pedindo assim, Senhor, eu queria que você me desse algo, né? Eu estou precisando disso, como qualquer um servo de Deus. Só que, tipo assim, acho que é propósito, a interpretação bíblica correta. Então, quando eu pedi isso, eu falei, Senhor, é o seguinte, se você me der isso, tá? Em outras oportunidades eu explico o que era isso direitinho. Sim. Mas para mim era impossível. Eu te dou o que você quiser. Ô língua, né? Eu te dou o que você quiser. Porque eu não aguentava mais viver se eu não tivesse isso. E aí Deus me deu o que eu queria. Só que quando Deus me deu o que eu queria, eu não falei que eu tinha que dar o que eu quisesse? Justamente. E aí veio aquela interrogação, e o que Deus quer de mim? Aí com o passar dos anos eu fui vendo que Deus queria a minha vida, né? Ele falou comigo de diversas maneiras, dizendo que eu tinha entrado para o Evangelho, mas para tirar pessoas daquela lama que eu estava, para aquele lugar que eu estava, aquelas coisas que eu fazia, para tentar, aliás, se aproximar mais das pessoas. É tão tal que com pouco tempo de igreja, ainda sem cargo nenhum, eu consegui formar o meu primeiro grupo de jovens, onde o grupo de jovens tinha mais fruto do que a igreja todinha, do que o ministério todo. A gente conseguiu dar bem mais frutos, e isso também causou determinada inveja entre as pessoas, né? Mas dali foi surgindo aí a questão da caminhada, né? E várias vezes vinha aquela confirmação. E até recentemente, com todos esses trabalhos nossos da igreja, essas ações sociais que a gente estava fazendo, eu vendo a questão dos frutos, veio aquela interrogação, quem é que vai tomar de conta dessas pessoas? E por uma questão de respeito às minhas lideranças, respeito às pessoas que me abriram a oportunidade, mais uma vez foi onde eu ficava me ausentando. Eu falei, vamos botar o fulano, vamos botar o cicrano. Mas aí essas escolhas nunca davam certo, não ia. E aí chegou um momento que foi agora, se não me engano, acho que foi outubro ou foi novembro, que
foi feita uma votação. E as próprias pessoas falaram, Michel, eu quero que tu lidere. Só que, mesmo assim, eu ainda resistia. Eu falei, não, eu não vou liderar isso aqui, eu não vou chegar a pastorado nenhum, porque tem outras pessoas que são bem mais capacitadas. Mas vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer determinada ação, certo? E se nessa determinada ação que a gente for fazer, acontecer isso aqui, eu aceito e assumo. Mas, se não acontecer isso aqui, aí os outros assumem. Aceita o desafio? A gente aceita. E assim foi feito. E por incrível que pareça, aconteceu de uma determinada maneira, como eu falei. Então, se eu falei, né, que era, se acontecer daquele jeito, eu tinha que assumir, então eu tinha que assumir, não tinha jeito. Concordo. Inclusive aí você pediu, né? Se você pediu a Deus, Deus lhe capacitou. Eu vou lhe contar um fato interessante, só para uma confirmação dessas visões, é que uma dessas nossas ações, eu pedi o apoio a uma determinada pessoa. Sim. E detalhe, eu tenho tudo comprovado em papel e fotos desse dia. Aí eu falei, pessoa, eu preciso do teu apoio, certo? Me empreste isso aqui, tá bom. Aí ele me deu lá a chave para poder pegar o que eu tinha pedido emprestado, levando em conta que o local só abria com uma chave, só tinha uma chave para aquele lugar, e a pessoa pegou e falou, não, olha, eu vou te dar a chave nova que eu mandei fazer. E eu peguei e recebi. Aí quando foi no dia de pegar, confiando naquela pessoa, eu coloquei a chave lá e não abria de jeito maneira. Eu falei, cara, a pessoa não pode ter me enganado, né? Aí eu peguei, como a chave estava no meu chaveiro, eu peguei com a pessoa que estava do meu lado e falei, pessoa do meu lado aqui, tu gosta mais de cadeado. Então pega o chaveiro aqui com um monte de chave e abre. Tinha um chaveiro com mais ou menos 4 chaves. Dessas 4 chaves, uma era a que tinham me emprestado e as outras 3 era minha. Eu abri o cadeado com a chave minha. Ah, então quer dizer que você conseguiu abrir o cadeado com a chave sua, que na verdade não era daquela tranca, né? Não era daquela tranca e nem da mesma marca era. É Deus. Tem explicação, é Deus. Tem explicação e também para os homens não tem, é Deus. Michel, nosso horário estourou, né? Nosso horário estourou, chegamos aqui às 11 da manhã deste domingo, né? Domingão, esse que 8 de janeiro. E fico feliz, Michel, por você ter me convidado aqui para ser o âncora do seu programa hoje e estar também entrevistando uma pessoa como você, que eu aprendi a amar, a gostar. A gente se conhecia assim por longe, mas não tinha essa aproximação, né? E dentro desse relato, né, seu, da história de vida, da história ministerial, da história como profissional, será que vai ter a segunda parte aí também, Michel? Segunda parte, Michel Aguiar sendo entrevistado? Quem sabe eu tenho certeza que você tem muita história para contar, parte, de entrevista. Michel, mas sabemos que o nosso horário já está estourando, né? Já está estourando, a nossa produção já está do outro lado, mas eu queria que você trouxesse aí uma mensagem de reflexão. Qual é a reflexão? A reflexão para quem está do outro lado, que está aí. Oh, meu Deus, o que eu faço? Eu vou desistir. Tanto que eu tenho buscado, tanto que eu tenho orado, tanto que eu tenho caminhado, tanto que eu tenho percorrido e não tenho adquirido sucesso. E eu sei que a sua trajetória, Michel, não veio assim da noite para o dia. Não veio do estalar de dedos, né? Você teve paciência. Você fez como aquele versículo que diz na Bíblia, esperei com paciência no Senhor. Traz aí a tua mensagem de reflexão para quem está do outro lado aí, sem nenhuma expectativa para adquirir sucesso. Matos, eu vou trazer aqui uma pequena reflexão rápida. Esse versículo é até muito direto e responde até perguntas que já mandaram várias vezes no meu WhatsApp, perguntando, olha, quem foi que te ungiu a pastor? Quem disse que tu é pastor?
E deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Eu procurei e procuro sempre fazer tudo na questão da legalidade, né? Na legalidade, tudo documentado direitinho, porque a gente tem que dar um bom testemunho. Mas sabe o que que me separa de muitas pessoas? Sabe o que que me diz, né, eu sou pastor? Não é exatamente eu, Michel, mas a Bíblia diz isso, né? Se você abrir o capítulo de João 15, olha só o que que João fala para todos nós cristãos. Então, se alguém falar o contrário, né, mande essa pessoa catar coquinho, assim no popular. Ah, mas essa pessoa é minha liderança, pois vai catar coco do mesmo jeito, né? Olha o que diz a Bíblia. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim que não dá fruto, tira, limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara em si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também é vós, se não estiverem em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não está em mim, será lançado fora, como a vara secará, e os colherão e lançarão ao fogo ardente. O que a passagem nos diz aqui? É uma reflexão onde fala que Jesus é a videira, o Pai é o lavrador. Como qualquer outra planta, ele polda. Você tem que entender que muitas das vezes nós somos poldados, e a gente é poldado com o quê? Com a tesoura. E dói. Mas isso é para a gente dar mais frutos. Mas também tem aquelas que são cortadas e jogadas fora. A Bíblia fala aqui que quem está com Deus dá fruto. Quem não está, não dá fruto. Então eu tiro aqui por mim, eu tiro aqui por cada um de vocês o seguinte: eu tenho fruto? Tenho. Tem pessoas sendo salvas pelas coisas que você faz. Você tem um projetinho ali de canto que às vezes o próprio ministério não dá aquele valor, mas você está vendo o resultado, você está vendo que tem futuro, mas está passando por dificuldade porque Deus está lhe poldando. Às vezes você está sofrendo, está faltando algo, mas não é para lhe destruir, é porque Deus está lhe moldando para que você dê mais frutos, né? Eu, Michel, eu sou uma vara, mas eu não sou uma vara ligada exatamente à videira. Eu sou uma vara que é ligada à vara, que é ligada a outra vara, que é ligada a outra vara, que está ligada lá na videira. Precisou de outras varas para eu estar aqui. Da mesma forma é você, e tem que ter isso, certo? Agora, se você está agindo correto, segundo a palavra, é ciente e tudo, vai fundo. Agora, aquelas pessoas que não são cientes, aquelas pessoas que criticam, não vem ao caso aqui porque o programa está praticamente se acabando, mas aquelas pessoas que se criticam, aquelas pessoas que falam mal de você, que têm atitudes que podemos dizer assim, que são antibíblicas, o mundo pode dizer que ela tem cargo, o mundo pode dizer que ela até é dona de algo, mas Deus diz que não é, e uma hora a casa cai. Muito bem, esse é Michel Aguiar, e nós já estamos aqui, Michel, praticamente encerrando. Já estamos, na verdade, encerrando a nossa programação. Queria agradecer a você, né, que esteve aí com a gente, trazendo um pouco da sua vida, trazendo aí um pouco da sua vida ministerial, dos seus trabalhos. Queria agradecer também a nossa produção que está aí do outro lado, os meninos do Diário, Josafá, nosso grande professor Valdo Souza, que também apoia. Michel, muito obrigado por você estar aqui. Obrigado a você que está aí do outro lado. Agradeço a Deus por essa oportunidade. E próximo domingo tem mais. E ele estará de volta. Você estará de volta, né, Michel? Estará de volta aqui, trazendo aqui a programação do domingo na Rádio Web Voz. A programação que já é tradicional. E nós vamos encerrar, né? Nós vamos encerrar aqui já com um louvor do Voz da Verdade,
que tem por título, né? Que tem por título Ó Quanto Amor. O amor de Cristo em nossas almas. Obrigado, fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe sempre.